iniciando mais um programa, Nosso Agro de Rondônia, né? Todos os sábados, às 11 horas e repetindo aos domingos, nós temos o prazer de levar até você o programa que faz a diferença no estado de Rondônia, que mostra entrevistas, que mostra vídeos dos trabalhos do Senar, da Federação, dos produtores de Rondônia em campo, né? E mostra também várias notícias nacionais, né? E com isso nós vamos iniciar hoje o nosso programa dizendo que nós temos várias notícias regionais, que daqui a pouquinho a Odete, que me acompanha aqui, vai anunciar. Mas nós vamos ter durante o nosso programa uma entrevista com o João Paulo, né? No final do nosso programa, na parte final, mostrando para você, produtor rural, para você das revendas, você que trabalha aí no dia a dia, o trabalho forte que o Idarom vem fazendo, principalmente na parte de combate a várias doenças que atacam as nossas plantações, especialmente a cultura do cacau, que já conseguimos debelar a vassoura de bruxa, agora está aparecendo outra doença séria do cacau, não em Rondônia ainda, graças a Deus, e nem vai chegar, chamada monelise, né? E outros assuntos que a gente vai conversar durante a entrevista com o João Paulo, que é o coordenador de produção vegetal do Idarom. Então, o trabalho que o Idarom vem sendo feito, a gente vem dando muita ênfase aqui no programa, porque é muito importante o trabalho, não só da parte animal, da parte de acompanhamento, fiscalização, para que realmente tenha uma seguridade, tanto na parte de criação, como na parte das carnes, né, que são levadas aos mercados, aos frigoríficos, aos abates, mas também uma fiscalização sanitária adequada, também na parte vegetal da nossa produção de mudas, culturas, enfim. Então é necessário um trabalho forte realmente do Idarom, que é o nosso órgão oficial de fiscalização e acompanhamento. É uma entidade que é do povo, é dos produtores, esse órgão, né? Que tem a sua missão, vários agrônomos, veterinários, que tem essa incumbência de fazer esse trabalho de inspeção, acompanhamento da parte animal. Então, no final, nós vamos ter uma bela entrevista aí com o nosso amigo João Paulo. Daqui a pouquinho você vai conferir comigo. Maria Odete, o que nós vamos ter mais no programa? Bom dia, seu Hélio. Bom dia para você de casa que nos acompanha. O programa hoje está cheio de novidade. Tem cursos, tem visitas técnicas, tem uma entrevista excelente que virou ali um assunto de Rondônia, que virou assunto nacional. A entrevista ela foi feita pelo presidente Hélio Dias ao programa AgroMais da Band e a gente vai conferir ela ao longo desse programa. Então fica com a gente que tem muita notícia boa, notícia local, notícia nacional, muita informação no programa de hoje. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós vamos iniciar aí com o segundo bloco, o primeiro bloco do nosso programa, onde a gente vai abordar um assunto importante, né? Em média, 1.100 a 1.200 caminhões, tendo 5 a 6 dias de espera, né? Pegando ficha ali na entrada de Candeias para descarregar nos portos públicos, né? E privados, principalmente os portos privados do Rio Madeira. Você vai acompanhar com nós essa entrevista que a gente concedeu à Band Nacional, né? Com reportagem a nível nacional, colocando a real situação da safra 2025 aqui em Rondônia, tanto de grãos como também café e outros. No Brasil, existe um elo que aproxima o campo e a cidade. É uma potência que conta com 17 mil profissionais no campo, 27 federações estaduais e mais de 2.000 sindicatos rurais, que cuida da saúde de mais de 200 mil pessoas por ano. Apoia e leva assistência técnica para mais de 400 mil propriedades rurais. Capacita pessoas à distância ou presencial com mais de 1,5 milhão de matrículas por ano e trabalha para cultivar uma vida melhor para produtores rurais e alimentar os brasileiros. Esse é o sistema CNA Senar, que transforma o campo e inspira o Brasil. Estamos de volta no nosso programa Nosso Agro de Rondônia e agora você vai conferir
com a gente a entrevista que o presidente do Sistema Faperon, Hélio Dias, fez ao programa AgroMais a respeito ali das filas de escoamento de soja aqui em Rondônia. Um tema que pegou a atenção nacional, né? E nós vamos acompanhar agora a entrevista com a Simone Garcia, do programa AgroMais, para esclarecer todas as dúvidas, os pontos de vista do agro, o que pode melhorar. Então fica com a gente e confere. Enquanto isso, mais de 1.100 caminhões aguardam então na fila para desembarcar a soja lá em Porto Velho, Rondônia. Com essa quantidade de veículos, o tempo de espera vai variando, viu, gente? Varia entre 4 a 6 dias. A situação é um retrato, então, do gargalo logístico enfrentado pelo produtor. Por conta do clima nas regiões produtoras, a colheita da soja ela ficou concentrada a um período mais curto. A capacidade de embarque no terminal de Porto Velho é de 10 mil toneladas por dia, o que equivale a 200 caminhões. Da capital Rondônia, né, a carga segue então até o porto de Santarém, lá no Pará, por onde ela é exportada. A gente segue nesse assunto aí dessa fila de 1.100 caminhões. Vamos repercutir então os reflexos desse gargalo logístico agora com o Hélio Dias, que é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia. Muito bem-vindo. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Então, cada vez mais difícil escoar essa safra, aí a gente está vendo, noticiando, mais de 1.000 caminhões parados. Fala para a gente o reflexo disso tudo, né, no agro de Rondônia e também para o Brasil. É verdade. Primeiramente, eu gostaria de dizer que Rondônia está vivendo um momento muito bom da produção, com a safra recorde que está acontecendo aqui no norte, com mais de 10% de aumento em relação à produção, à produtividade, e também a colheita que segue em ritmo muito forte nesse período, né? E como você disse, nós temos aqui na região norte o único corredor de exportação aqui na região noroeste do Mato Grosso e Rondônia, principalmente de grãos, que é o maior fluxo, é a BR-364, é a hidrovia do Rio Madeira, a hidrovia do Amazonas, e que cai lá em Santarém. Então, aqui vem toda essa produção, tanto não só do norte e noroeste do Mato Grosso, mas que toda a produção de Rondônia, que aumentou muito a área plantada e também a produtividade em relação à safra 2023-2024. Esse ano foi um ano muito bom, né? E toda essa produção ela é escoada através aqui da hidrovia do Madeira. E para dizer que realmente foram vários fatores que, se combinados juntos, criou aí essa tempestade perfeita no momento ímpar de necessidade de escoamento da safra, que foi agora no final de fevereiro e agora no início da primeira quinzena de março. Então, realmente nós estamos sofrendo toda essa situação de mais de em média, 1.200 caminhões, né? Bitrens, 45, 50, até mais toneladas por cada caminhão, hoje aqui na entrada da cidade de Porto Velho, onde a capacidade portuária nossa, por uma série de razões, ela não consegue fazer como os anos anteriores. Com 2 ou 3 dias, os caminhões já conseguiria fazer o transbordo da carga para as barcaças e assim o fluxo ia normalmente. Então, nós temos vários fatores que estão influenciando nesse escoamento, Simone. Pois é, né, a capacidade aí de embarque nesse terminal de Porto Velho, ela é bem menor, para 200 caminhões, né, a carga de 200 caminhões por dia. E essa capacidade de embarque está no limite, a gente viu as imagens aí, muitos caminhões parados, o que vai atrasando todo o cronograma, né, de embarque. E o que seria, então, a solução viável para um problema que ele está se intensificando, a cada dia mais a gente vê isso aí ocorrendo, a gente está falando em 1.100 caminhões, está aumentando mais. E qual que seria a solução a curto prazo? Olha, na verdade, o que a Federação da Agricultura, a ProSoja e os produtores que trabalham e atuam, principalmente na safra de grãos, e também temos uma safra recorde de café aqui no estado, precisa ser escoado através do porto dos portos públicos e privados do Rio Madeira. Primeiro, a gente tem o fator safra recorde.
e aumento da produção e da produtividade em relação à produtividade obtida no ano de 2023-24. O outro problema é a baixa capacidade de armazenagem nas propriedades. Então, nós temos hoje, em torno de só Rondônia, um exemplo, 1.500 a 2.000 produtores estão envolvidos nessa cadeia, e nós temos de 10% a 12% que tem hoje infraestrutura na propriedade de armazenagem, como silos, barracões, enfim, secadores e assim por diante. Então, acaba de secar nos grandes secadores e já vem direto em lombo de carreta, de bitem aqui para Porto Velho. Outro problema que também está ocorrendo nesse momento é os portos privados, que tem principalmente aqui o Grupo Cargill, que está fazendo uma infraestrutura grande aqui no porto, principalmente de armazenagem, né? Se tivesse uma capacidade de armazenagem grande aqui, as carretas já descarregar direto nos armazéns ou direto nas barcaças, os transportes seriam duplo. E realmente estão em obra desde o ano passado e não conseguiu concluir as informações que nos chegaram com muita precisão. Outro, Bertolini também, outra grande trader que trabalha nesse ramo, está com um problema também, arrendava parte da sua estrutura e não está fazendo. E, por último, o Porto Público de Porto Velho, que tem uma capacidade até satisfatória, também está apenas trabalhando em virtude da burocracia, da falta de uma licitação, uma cedência para outras empresas, outras traders que também operar no Porto Público de Porto Velho. Só tem hoje o grupo Amarche que faz esse transbordo, essa operacionalização no Porto Público. Então, precisa também equacionar essa situação do Porto Público aqui para entrar nesse circuito de carga e descarga. Tem uma estrutura muito boa de descarga, mas precisa realmente abrir os seus terminais para construção de armazéns e oportunizar outras empresas do ramo que faz essa integração com os produtores de grão aqui, principalmente de Rondônia, do Acre e do sul da Amazônia. Um grande gargalo logístico, como você está colocando para a gente aqui. Hélio, 6 dias aí que está levando essa fila, né, até descarregar. E eu te pergunto, ainda tem mais soja para sair aí da propriedade do nosso produtor aí do estado para enfrentar essa fila? E outra, você falou no problema em relação à falta de armazéns, mas tem caminhão aí para esse produtor lá colocar a produção dele no caminhão para enfrentar essa fila aí? É muito complicado, mas não tem outra saída para os produtores, principalmente Rondônia, que a gente tem uma baixa índice de infraestrutura nas propriedades. A única saída é realmente ou colocar, a gente chama nos linguições, nos armazéns, a chão, né? Aberto, a céu aberto, ou se não, como a capacidade é pequena, é realmente transportar e armazenar nessas carretas até que essa carga seja feita, né? Seja descarregada nos portos, tanto público como privado. Mas uma das saídas que a gente acredita que tem que ser feito a curto prazo é investimentos. Tivemos em contato com os bancos oficiais de Rondônia, o Banco do Brasil, Superintendência, Banco da Amazônia e Caixa Econômica, solicitando a eles para que realmente disponibilize mais recursos aí do programa de armazenamento, né, de infraestrutura, dessas linhas de financiamento, para poder, o próximo ano, a gente já ter esse ano, se seja liberado o maior quantitativo possível de recursos para atender esse setor, para que o próximo ano nós possamos mitigar essa situação, reduzir esse problema e aumentar a capacidade de armazenagem nas propriedades. Essa é uma saída. A outra saída é as nossas traders concluir as suas obras, né, de aumento da capacidade de carga e descarga e também de armazenagem aqui nos portos públicos, né, nas áreas portuárias. E o poder público, através do governo do estado, através da SOFT, da empresa estadual, que possa também abrir para que outras empresas possam fazer o transbordo e fazer as suas operações no porto público aqui de Porto Velho, que também tem uma capacidade boa. Então, é uma soma de fatores, conforme eu disse anteriormente, que causou essa tempestade, mas que é possível, hoje, é possível para as próximas 3 safras aí,
através de uma programação, de um trabalho forte, equacionar essa situação. BR-364 privatizada, tem que ter investimento. Nós temos o problema do contorno norte, onde uma falta de 35 quilômetros de asfalto para tirar todo esse movimento dessas carretas, parte delas que trafegam por dentro da cidade de Porto Velho, pelo perimetral norte. Então, são uma obra aí que é necessário investimento, tanto por parte do governo federal, como também nós já levamos a conhecimento da bancada federal, senadores e deputados federais, para que invista nesse perimetral norte, para que todas essas carretas elas possam trafegar para os portos públicos e portos privados, saindo fora da cidade, aonde existe o maior número. E também parte dessa safra ela pode ser escoada no dia de amanhã para o Humaitá. Nós temos um porto muito grande também, o Humaitá, 200 quilômetros da capital, mais abaixo do Rio Madeira, que pode ser outra opção de mitigar ou minimizar esses problemas que estão acontecendo em 2025. Tá certo, a gente vai finalizando aqui, Hélio, esse tempo todo que a carga, né, que a soja ela tá parada, né, esperando aí essa logística toda acontecer, né, nesses 6 dias, tá afetando a qualidade do grão? Tá, sem dúvida nenhuma. A temperatura é muito alta, muito desses produtos com a cargil, com outras. E normalmente, quando ela vem ação integralizada, normalmente ela seca no porto ou nas estruturas. Bem, esses produtos muitas vezes ficam sem o nível de final de secagem, então muitas vezes essa umidade volta e causa certos problemas na qualidade, trazendo sérios prejuízos aos produtores e à própria Training, que também precisa de um produto de melhor qualidade. Outro grande problema é o aumento de custo, né, dessas carretas, do frete, né, dessa logística, que 6 dias parado daria para dar 1 ou 2 cargas a mais. Então, isso é um problema sério. E também o problema de gastos, custos de manutenção, estadia dos motoristas, aumentando o custo para o produtor. Então, é sério o problema, é muito complicado, nós precisamos realmente um plano muito forte para evitar esses problemas nas próximas safras, tendo em vista que Rondônia ainda é uma região de fronteira agrícola que vai crescer muito o plantio. Aí, somado com toda essa safra, essa produção que é arrancada aí na região noroeste do Mato Grosso e norte, e somado ao Acre, que está aumentando muito a área plantada, nós vamos precisar de um planejamento muito estratégico da hidrovia do Rio Madeira. Tá certo, eu conversei com o Hélio Dias, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia. Hélio, muito obrigada pela essa conversa hoje aqui com a gente, esclarecendo todos esses problemas de logística aí do Estado. Viu, Hélio? Qualquer coisa, aciona a gente aqui para a gente voltar a informar a situação aí, né, desses caminhões que continuam parados. Viu, Hélio? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Simone. Obrigado a todos. Tá aí, você acompanhou então a entrevista ao programa AgroMais da Band, um programa nacional com abrangência em todos os estados do nosso país, para falar um pouquinho sobre essas filas de escoamento de soja que está acontecendo aqui em Rondônia. Um problema que ganhou destaque aí nacionalmente e o presidente Hélio Dias pontuou todos os problemas, as melhorias que precisam ser tomadas. Você acompanhou agora e nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com muito mais notícias regionais e também nacionais. Produtor Rural. O Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214-8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia. Seu parceiro no agronegócio. Foi rápido, né? Já estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso programa Nosso Agro de Rondônia, apresentado por mim, Hélio Dias e Maria Odete. Nós somos da Federação da Agricultura e do Senar e sempre conversamos com você, levamos a melhor notícia. E temos aí um vídeo muito bacana, diferente.
um curso do Senar que só escreveu mulheres. Eu acredito que deve ser por causa do 8 de março, né? Então, um curso de operação e manutenção de tratores. Maria Odete, onde foi isso? Como que isso aconteceu? Exatamente. O curso aconteceu aqui em Porto Velho, né? Um curso de operação e manutenção de tratores. O curso, ele estava aberto a todos os públicos, mas coincidentemente, ali já reforçando o 8 de março, o mês da mulher, só se inscreveram mulheres para esse curso. Então, 8 mulheres participaram ali ativamente. Nós fomos a campo pegar alguns depoimentos dessas mulheres, do instrutor também. Inclusive, tem um depoimento muito bacana de uma senhora de 60 anos que participou e deixou destacado ali que ela amou participar e que ela vai continuar participando, se profissionalizando cada vez mais. É isso aí. As mulheres também são capazes e realmente é uma profissão hoje, operador de trator, de pequeno, de médio, coletadeira e outras máquinas, rentável. Hoje o campo está realmente contratando e precisa que você jovem, nem que você procure o Senar, procure as outras entidades que trabalham com capacitação e vamos aprender, vamos realmente pegar o certificado, colocar em prática esses aprendizados. Então vamos acompanhar aí o que aconteceu lá no campo durante esse treinamento. É muito gratificante, né, pra gente. Não só para mim, como mulher, como todas as minhas colegas que estão fazendo aqui, né? Eu acho que eu sou a mais velha da turma, então assim, é maravilhoso. Olha, e eu quero seguir, que tem vários cursos acontecendo aí que eu tô sabendo, que vão acontecer, e eu quero fazer, sabe? Eu acho que nunca é tarde pra gente começar, fazer e se reinventar, né? Eu tenho 60 anos e estou aqui, quero aprender mais e mais e mais. Eu acho que todas nós mulheres devem fazer, né? É um trabalho, é um curso que só serve para homens. Não, nós podemos fazer também e é por isso que eu estou aqui. É uma experiência maravilhosa, superou todas as minhas expectativas, né? Igual eu falei anteriormente, eu sempre tive vontade de fazer parte, operar máquinas, colheitadeira, então aqui a gente está tendo oportunidade e me superou todas as minhas expectativas. E por estar numa equipe só de mulheres, mais ainda, porque a mulher é superação, né? Por mais que a gente tenha nossas obrigações, nós estamos se superando e cada uma ali, uma ajudando a outra, é gratificante demais. O curso para mim é de uma grande utilidade, tanto para trabalhar no meio, né, do agro, que é a minha paixão e que eu já estou envolvida há muitos anos já com isso, e eu pretendo seguir a carreira também. Então eu acho assim que o curso é um pontapé inicial muito importante para mim. Tudo muito maravilhoso, muito organizado, estou gostando muito de aprender, de estar participando, inclusive das aulas práticas, né, que são muito importantes, e eu estou amando o curso. Aqui nós estamos na Terra Santa hoje com a equipe de mulheres fazendo tratores agrícolas, tá? Cortando terra, gradeando terra, trabalhando com a máquina. Para mim está sendo uma experiência muito boa. Desde quando eu entrei no Senar, só estou trabalhando com homens. E hoje eu tenho a oportunidade de mostrar meu serviço para as mulheres. Eu espero que através delas venha mais cursos de mulheres para o Senar, para nós soltar mais elas em serviço, divulgar o trabalho delas, onde ela quiser ir, pode ir, são contratados, tem 40 horas de certificado, tá? Aprende a trabalhar, aprende a dirigir, a gente ensina mesmo. Tem aqui no nosso grupo aqui uma senhora, eu acho que de 60 anos, e ela está feliz. Para mim, eu sou grato nisso. É uma oportunidade que o Senar está dando para nós poder classificar essas mulheres em trabalho. Estão desenvolvendo, né? Tá aí os depoimentos das mulheres que participaram desse curso.
muito emocionante, muito bacana. E agora tem mais vídeos para você acompanhar os trabalhos do Sistema Faperon, do Senai em campo. Agora nós vamos ver um vídeo lá de Ouro Preto do Oeste. A nossa supervisora Janaína e o técnico de campo Júnior Henrique estiveram lá em uma propriedade de bovinocultura de leite, destaque, e vão falar um pouquinho para a gente, né, seu Hélio? É isso, é o trabalho que o Senar vem fazendo em Rondônia. Hoje, 200 técnicos, entre agrônomos, veterinários, técnicos em agronegócio, zootecnistas e outros profissionais trabalham para o Senar. Mais de 5.500 propriedades sendo atendidas pelo Senar em Rondônia, nesse modelo que você vai ver aí. Então, os técnicos acompanhando, fazendo plano de negócio, discutindo, orientando, recomendando ao produtor para que o produtor possa melhorar suas atividades e ganhar dinheiro, que é o objetivo do Senar. Acompanhe aí uma das visitas técnicas que são feitas pelas centenas de técnicos do Senar nos municípios de Rondônia. No Brasil, existe um elo que aproxima o campo e a cidade. É uma potência que conta com 17 mil profissionais no campo, 27 federações estaduais e mais de 2.000 sindicatos rurais, que cuida da saúde de mais de 200 mil pessoas por ano. Apoia e leva assistência técnica para mais de 400 mil propriedades rurais. Capacita pessoas à distância ou presencial com mais de 1,5 milhão de matrículas por ano e trabalha para cultivar uma vida melhor para produtores rurais e alimentar os brasileiros. Esse é o sistema CNA Senar, que transforma o campo e inspira o Brasil. Olá, hoje estou aqui na propriedade do senhor Gessé e da dona Jodiane, eles que foram produtores premiados no ano passado através da assistência técnica e gerencial na bovinocultura de leite, acompanhado através do técnico de campo Júnior Henrique. São produtores que saíram de uma produção de 30 litros dias e hoje a 200 litros. Vem acompanhar comigo quais foram as estratégias abordadas aqui na propriedade juntamente com o técnico de campo para alcançar esses resultados. Acompanhe! Há 2 anos atrás, quando a gente iniciou o atendimento aqui na Estância Jotas, né, o produtor Gessé da Jodiane, a gente fez o diagnóstico produtivo, onde verificou alguns gargalos da propriedade que a gente podia estar melhorando. Um deles era o melhoramento genético e o cuidado das bezerras. Só fazer o melhoramento genético, e aí você viu a necessidade de criar o bezerreiro, né? Aí fizemos uma pesquisa aí, a melhor opção era o bezerreiro argentino. E aqui foi criado o primeiro lote das bezerras já feita aqui, disseminação aqui na propriedade. E aí foi feita uma área para 10 bezerras e usamos a metade dele ainda. E hoje o bezerro está praticamente pronto. E com certeza vai ser um ponto forte da propriedade. Usamos uma área aqui que não tinha nada, era uma área que estava até encapoeirada, não tinha nada aqui. Fizemos dela o cofre da propriedade, que é o nosso bezerreiro. Aí uma das vantagens do bezerreiro argentino é que através do bezerreiro argentino a gente consegue ter a colostragem da bezerra adequada, o fornecimento de leite na quantidade certa, né, na quantidade que a bezerra tem que tomar para um desenvolvimento adequado, inicia o fornecimento de concentrado mais cedo para esses animais, o que faz um desenvolvimento nominal melhor. A bezerra consegue regular o grande peso ali entre 500 gramas e 900 gramas, que é o nosso objetivo, chegar a 900 gramas. Conseguimos acompanhar todo o desenvolvimento desse animal para que se torne uma vaca no futuro melhor. Aí outro gargalo que a gente identificou lá no início era o manejo nutricional. E aí o que foi feito? Foi instalado um módulo de 1,5 hectare de braquiária e atualmente já tem mais um módulo com 1,5 hectare e implantado uma área de 1,5 hectare de silagem de milho, que era a quantidade volumosa do período seco que a gente necessita para as vacas que já se tem. Aí outro fator muito importante foi a entrada da segunda ordem, onde tem um aumento de produtividade em torno de 30% só pela execução dessa segunda ordem. Então juntou o ajuste nutricional, né, com esse manejo a mais, conseguiu trocar aquela produção de 30 litros com média de 3 a 4 litros para hoje estar com 200 com média de 10 litros produtivo por vaca. O nosso intuito sempre é estar melhorando para ter uma qualidade melhor de vida, pensar no futuro das nossas filhas e
isso. O objetivo agora é sempre dar andamento no projeto. E eu aconselho muito aos produtores aqui da minha região, que vê o trabalho, que entrem na assistência técnica, né? Não entra sem a instrução do profissional não, porque hoje está muito difícil. Aquela atividade que entrar assim de qualquer jeito, como era do modo antigo, hoje não vai se sustentar mais. A assistência técnica está presente em 12 cadeias produtivas no estado de Rondônia. Faça como o seu Gessé e a dona Jodiane. Faça parte da assistência técnica e gerencial do Senar Rondônia. Procure o sindicato mais próximo da região e seja acompanhado por um técnico de campo. Já estamos de volta com o nosso programa Nosso Agro de Rondônia, já estamos quase chegando ao final, mas fica aí com a gente que nesse momento tem uma entrevista muito bacana com o João Paulo, ele que é coordenador da área de acompanhamento e fiscalização da área vegetal do Idaron, e uma entrevista muito bacana conduzida ali pelo presidente do Sistema Faperon Senar, o senhor Hélio Dias. Fica com a gente e confere essa entrevista. Estamos de volta com o nosso programa Nosso Agro de Rondônia. Obrigado pela sua audiência, né? Você que nos acompanha, né? Acompanha aí esse trabalho forte aí que o Senar e a Federação da Agricultura e seus parceiros faz aí por você, produtor rural. Estou tendo o prazer de estar aqui nos nossos estúdios, a convite da Federação da Agricultura, o engenheiro, meu amigo, João Paulo, né? O João Paulo que é o nosso coordenador de vigilância sanitária, mais focado aí em pragas e doenças, mudas, né? Por isso que a gente convidou ele para vir aqui. Ele faz esse trabalho há muitos anos já no Idaron e agora pegou essa responsabilidade e está bem por dentro dos assuntos. João Paulo, primeiramente eu gostaria que você desse uma palavra aqui, as suas palavras iniciais, para a gente iniciar a nossa entrevista. Olá, agradecer o Hélio aí pela oportunidade, né? A Faperon e o Senar têm sido um grande parceiros da Idaron nas ações de controle de pragas e é sempre bom estar conversando sobre nosso papel, né? Hoje o estado de Rondônia vive um momento que as instituições estão procurando trabalhar unidas, né? E é muito bom mostrar essa união para o produtor, porque o objetivo final é favorecer o produtor, né? Todo mundo, a gente tem que colocar dinheiro no bolso do produtor. Eu gosto de pensar dessa forma. João Paulo, um dos trabalhos que está na sua coordenação, juntamente com a Gessé, na sua responsabilidade, é acompanhar os viveiros de produção de mudas. E esse ano, olha, está fantástico. Os números são altíssimos. Café, por exemplo, não é muda de semente, não. É muda cronal, né? Então, são muitos viveiros que estão sendo construídos. Olha, eu tive lá em Alta Floresta. Antigamente tinha 2 viveiros, hoje tem um tanto. Lá na região do Buriti, Rolim de Moura, todo o estado de Rondônia está tendo viveiro, está plantando café. Não só café, mas também cacau, mudas de limão, de laranja, de citros. Especificamente no caso de café, que são os números fantásticos que você passar aqui para a gente. Qual o trabalho que o Idaron faz de acompanhamento desses viveiristas? Esses viveiristas se cadastram, né, com vocês, tem um responsável técnico e o Idaron faz o acompanhamento dessas mudas. Que tipo de acompanhamento e assistência vocês fazem nesse viveiro? Fala um pouquinho sobre esses viveiros de café. Com relação às mudas de café, o Idaron fez um programa que foi estabelecido em 2016 e a partir de lá a gente melhorou muito a qualidade das mudas de café aqui no estado de Rondônia, né? Esse ano, agora em 2024, foram 27 milhões de mudas de café produzidas e certificadas, né? Mudas, esses viveiros são viveiros que são cadastrados na Idaron, são registrados no Ministério da Agricultura, tem que ter um responsável técnico, engenheiro agrônomo, que tem que ter passado por um curso de habilitação na Idaron para emissão de um certificado fitossanitário, né? As mudas, antes da comercialização, precisam ser analisadas, né? Coletada a amostra, encaminhada para o laboratório para verificar a presença de nematóide, que é uma praga. O meloidógeno, ele é proibido, né? Então ele não pode ter contaminação das mudas por essa praga. E esse ano as chuvas prometem se estender um pouco mais, né?
os viveristas parece que vão produzir 2 ciclos, né? Já entregaram, muitos que já entregaram mudas, já vão reiniciar um novo lote para entregar antes do período seco, né? Então isso aí mostra a força do setor da cafeicultura no estado. Eu estava olhando os números, são números muito fortes, grandes. 27 milhões de mudas produzidas esse ano só de café em viveiros que realmente são viveiros acompanhados pelo Idaron. Fora aquelas mudas que o produtor planta para ele mesmo, né? Exato. Lá na propriedade. 121 viveiros, é isso? Isso mesmo. São números grandiosos. No caso específico de limão e laranja, o Idaron também acompanha, porque a laranja, o limão, a gente sabe que muitas mudas vêm de São Paulo, viveirice de São Paulo manda para cá, a gente sabe que tem que ter um trabalho de acompanhamento, principalmente evitar que entre certo tipo de doença aqui no estado, né? Que muitas vezes é comum lá, mas que não existe aqui ainda. Exato. Como é que o Idaron está vendo isso e como é que ele tem feito isso para controlar essa entrada e esse acompanhamento nas mudas de citros no estado? Isso é muito importante. Então, as mudas de citros, tem mudas produzidas aqui no estado, né? E também, na maioria das vezes, essas mudas têm vindo do estado de São Paulo. Para nós é uma preocupação muito grande, porque lá tem o greening, acho que é uma praga muito conhecida, que é considerada a pior praga da citricultura no mundo, né? Ela deixa a planta improdutiva e o produtor, se tiver ocorrência dela, tem que erradicar antes que dissemine para o restante da lavoura. E tem também o cancro cítrico, que é uma praga também conhecida e que não está amplamente disseminada, não tem presença nas áreas comerciais de citros aqui do estado de Rondônia. E já encontramos muitas vezes, esses viveiros também tem que ter cadastro no Idaron, tem que pedir uma autorização da Idaron para trazer essas mudas do estado de São Paulo para cá, mas já chegamos no caso de depois que essas mudas chegam, a gente vai fiscalizar essas mudas e encontramos mudas contaminadas, né? E essas mudas podem ser comercializadas para os produtores e levar a doença para lá. Aí chega numa área comercial, né? Aqui o estado de Rondônia produz muito a lima ácida Tahiti, né? Que tem uma rentabilidade muito boa. A tangerina Pocan também, que tem uma rentabilidade muito boa. São mudas de elevado valor, né, Hélio? Então, muitas características que são pequenas propriedades da agricultura familiar que cultiva a citricultura. A citricultura que tem um grande potencial aqui de produção no estado de Rondônia, que se for fomentada, tem um potencial de gerar renda muito grande. E para nós é uma grande preocupação, a gente está observando que vai precisar implementar medidas para ter um controle maior dessa sanidade dessas mudas, porque a principal via de disseminação dessas pragas é através de mudas contaminadas. Você falou aí 2 pragas realmente complicadas, que é o nematóide do café. Muitas vezes tem viveirista que perde metade ou 30%, muitas vezes, das suas mudas produzidas, por não observar ou por não fazer o tratamento adequado no substrato que enche a sacolinha, né? Ou o tubete. Então tem que preocupar muito, talvez modernizar a forma de fazer a muda, né? Para poder evitar isso. Então o nematóide sempre foi um problema em Rondônia e sempre será, no caso de café, né? Então todo o cuidado por parte da inspeção na questão dessas mudas eu acho que é importante. O outro é essa outra praga dos citros, que pode vir de fora, né? E o cancro cítrico, você falou que é uma doença que eu conheço bem, o cancro cítrico, que ataca até o fruto, folhas de fruto. Lá no Mato Grosso do Sul, há 50 anos atrás, meus pais me falaram que dizimaram todos os pequenos pomares em detrimento dessa doença. Essa doença é uma doença muito perigosa, que é o cancro cítrico, que pode trazer sérios prejuízos para a classe produtora, para os pequenos pomares do estado. Outra coisa, João Paulo, a questão de mudas de cacau. Qual que está sendo a preocupação? Sabemos que hoje viveirista mesmo tem um número bastante reduzido, né, em Rondônia.
A gente também está preocupado no Senar, que estamos fazendo viveiros acompanhados pelos nossos técnicos, pequenos viveiros individuais, mas os viveiros coletivos, comerciais, que têm o objetivo de vender. Quais os cuidados, qual é a maior preocupação hoje? A doença Mona Lisa é uma preocupação evidente, transmissão com material. Eu sei que o Idaron está fazendo um trabalho muito forte na fronteira, aí, entre o Acre e o Peru. Nós não temos ainda a presença da Mona Lisa, mas a gente sabe que ela vai chegar um dia. E é bom que tarda bastante, né? Mas todos os cuidados preventivos acho que é necessário, né? Exato. Eu acho que o melhor controle da praga é a gente não ter a praga, né? Não ter a praga. Então a gente tem que investir nesse momento em prevenção, né? E para a gente prevenir, a cadeia produtiva toda tem que estar unida contra essa praga. Ela hoje está presente nas nossas fronteiras ali na Bolívia, no Peru. Ainda nesses países ainda está distante da fronteira, né? E mais próximo da gente está Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, lá no Acre, né? A BR-364, ela termina lá dentro de Mâncio Lima, então está ali em torno de 740 quilômetros, mais ou menos, da fronteira do estado de Rondônia. E no Amazonas, eu estou mais preocupado com o Amazonas nesse momento. O IDAF, a Agência de Defesa do Acre, ela tem feito um bom trabalho de contenção desses focos lá. E no Amazonas, devido a algumas dificuldades, não tem sido feito um trabalho muito efetivo. E tem uma região comercial ali de cacau no Amazonas. E recentemente, em 2023, 2024 agora houve uma ocorrência de foco em Urucurituba, ali mais próximo a Manaus. Foi feito o controle desse foco. Até o momento não encontrou muito mais foco, mas ela está tendo ainda ocorrência lá em Tabatinga e Benjamin Constante, pelo que a gente ainda sabe, e para nós é um risco muito grande. Então a gente tem que reforçar as medidas de prevenção, não trazendo material que seja amêndoa ou fruto ou muda desses estados ou desses municípios com ocorrência da praga. Assim a gente previne a entrada dela aqui. Verdade, isso eu acho que é o caminho, é evitar trazer material, né, de qualquer forma, semente ou material vegetativo para enxertia, que venha dessas regiões que possa ter foco. Para finalizar, João Paulo, na sua opinião, como um gestor, um coordenador que está vigilante junto com a sua equipe no Idaron, mais focado em pragas, o que você acredita, qual foi a consequência ou maior causa de uma infestação tão grande como aconteceu aqui na região de Porto Velho, e em vários municípios de Rondônia? A cigarrinha que atacou as pastagens, dizimou, diminuiu a quantidade de oferta de pastagem, acabou com muitos pastos e também veio a lagarta junto. O que você acha que foi a seca ou tem outras causas que possam ser atribuídas? Então, a gente até publicou um material final do ano passado, uma nota técnica devido a esse surto de lagarta das pastagens aí, afetou muito. E eu acho que causou maior dano foi pastagem. Depois que acabou o surto das lagartas, iniciou um surto de cigarrinhas. Alguns municípios aí teve uma ocorrência de um percevejo, percevejo das gramíneas também, uma praga extremamente grave, né, que ocorre principalmente em solos arenosos. Cupim, né, temos registros de cupim causando mortalidade de pastagem na região de alta floresta. E foi algo assim que eu nunca tinha visto aqui no estado de Rondônia, viu, Hélio? O que a gente pode avaliar é que nesse ano passado a gente teve uma seca muito drástica, né? Que afetou muito o controle biológico dessas pragas, né? Que essas pragas são controladas principalmente por inimigos naturais que ocorrem nas áreas de pastagem. Insetos, aranhas, aves, animais,
controla naturalmente, né? Ano branco, ano preto, e essa seca afetou esse controle biológico e após as primeiras chuvas iniciou esse surto, né? São 2 espécies principais de lagartas que ocorrem, né? E causou um sério dano. E o dano mais sério que a gente pôde observar são em áreas de pastagens em que o pasto estava sendo manejado numa altura mais baixa, né? Aquele pasto mais rasteiro. As pastagens manejadas numa altura adequada, principalmente eu vou citar como exemplo o braquiarão, que tem que ser mantido ele entre 40 e 20 centímetros. Então o produtor tem que trabalhar com 25 centímetros, se ele trabalhar com pastejo contínuo, ou retirar o gado com 20 centímetros para que ocorra a recuperação mais rápida da pastagem. E nesses locais de pastagens manejadas inadequadamente, as lagartas causaram um dano maior, né? Então é um problema muito sério. Algumas dessas pragas ainda não têm controle, a gente não observa o controle. A gente tem trabalhado com a Embrapa, com o Instituto Federal, com a Universidade Federal para estabelecer medidas de controle e vamos continuar monitorando. Nesse momento agora elas deram uma trégua para nós, né? Mas temos que manter aí a vigilância alta aí para observar mais alguma ocorrência. Tá aí então a explicação lógica do especialista em pragas e doenças do Idaron, né? É o nosso coordenador, especialista nesse assunto. E realmente tem razão. Essa questão do controle biológico, a seca muito forte, ela trouxe esse desequilíbrio biológico, né? Conforme foi explicado. E aí apareceu incidência até de cupim nas pastagens. Imagina cupim, né? Lagarta, percevejo, cigarrinha, enfim. Foi uma gama de pragas que veio antes, durante e logo após as primeiras chuvas, causando sérios prejuízos. Olha que nós gastamos, os produtores de Rondônia gastam muito dinheiro com veneno para poder controlar esse surto de lagarta e de cigarrinha nas pastagens. Aumentou o custo de produção de toda a classe produtora do estado. O papo foi muito bom, realmente eu quero agradecer, João Paulo, a sua orientação, a sua explicação, a sua vinda aqui no programa. Foi muito boa essa fala para que nós possamos cada dia orientar mais as pessoas que nos acompanham, o pessoal da cidade, do campo, para ver muitas vezes, você da cidade vê a dificuldade que o produtor rural sofre para produzir. E você do campo melhora seus conhecimentos, suas boas práticas, né? Então, dessa forma, eu deixo aí o microfone, a sua despedida final aqui. Eu gostaria de deixar um aviso. O produtor, sempre que aparecer alguma coisa, procure a Idaron, né? A Idaron tem técnicos capacitados, vai atender o produtor. Dependendo da ocorrência de notificação, a gente vai na propriedade. Temos um laboratório de análise de pragas para servir a comunidade, né? Então é muito importante essa parceria. Agradecer também mais uma vez aí a Faperon e o Senar, que têm sido grandes parceiros aí nesse amparo aí do sistema produtivo aí do estado de Rondônia. É isso aí. Falei então com o João Paulo, né, especialista do Idaron na área de pragas e doenças, né? Deu uma aula aqui pra gente. Muito importante, né? A gente aprender, né? Conhecer, ver como as coisas estão acontecendo, né? E por que está acontecendo, né? Então, eu acho que é importante, muito importante, a gente trazer especialista aqui no programa para nos orientar e passar informação em primeira hora para você. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso programa, nosso Agro de Rondônia. Produtor Rural. O Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214-8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia. Seu parceiro no agronegócio.
E aí, você que acompanhou comigo aí a entrevista que eu fiz aí com o João Paulo, né, nosso coordenador da área de acompanhamento e fiscalização do IDARON na área vegetal, né, que abrange todas as culturas, né, as culturas da parte vegetal. Então, ele que é um dos responsáveis, juntamente com o Gessé, parabenizar aí, cumprimentar o Gessé, nosso gerente de produção vegetal do IDARON, o Julião, enfim, toda essa equipe de ouro aí do nosso órgão oficial de vigilância, tanto animal como vegetal. Obrigado ao trabalho de vocês, o grande trabalho que o IDARON vem prestando aos produtores do estado de Rondônia. Como tudo que é bom acaba rápido, né, rapaz? Uma hora passou tão rápido o nosso programa, né? Eu gostaria de agradecer a sua audiência, né? A sua valiosa audiência que nos acompanha todos os finais de semana, né? Fique sempre com a gente, nos acompanhe, tanto também nas redes sociais. Muito obrigado pela audiência, fica sempre com a gente, né, Maria Odete? É isso, muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem. Até semana que vem.